que eu faço as minhas histórias em quadrinhos? Qual que é o processo que eu utilizo para concluí-las? Fui perguntado sobre isso por um grupo de alunos e eu vou responder nesse vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre isso, se você quer aprender também, não deixe de assistir esse vídeo logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Loures e eu trabalho com desenhos, com histórias em quadrinhos. Esses daqui são alguns, olha só, dos trabalhos que eu fiz e que eu participei também. Que legal! Tem vídeo sobre esses trabalhos aqui no meu canal, depois você pode dar uma olhada. E esse daqui é meu trabalho autoral, Supermanos, isso mesmo. Um trio de irmãos que são super-heróis aí, que têm superpoderes, decidem usar esses superpoderes para ajudar as pessoas no Brasil. Mas como é que seria se existissem pessoas com superpoderes no Brasil? E se essas pessoas fossem cristãs? Será que elas iam conseguir manter ali sendo super-heroínas e tudo mais? A gente vê isso aqui na história dos Supermanos, que reflete aí sobre isso, né? E na qual eles têm aí que voltar a fazer aventuras juntos, porque eles têm um passado de muita glória aí no egoísmo. Então não deixa de estar lendo aí Supermanos, né? Tem o link aí na descrição para você ler. Em breve eu vou estar publicando a terceira tiragem. Se você quiser colocar a sua empresa aqui ou fazer algum anúncio na terceira tiragem, entre em contato comigo. Ou se você souber de alguém que quer divulgar a sua empresa, entre em contato comigo aí também para a gente fazer a terceira tiragem. Mas vamos explicar aqui o motivo do vídeo, né? Eu recebi um contato de uma professora chamada Laine, né? Na qual ela entrou em contato comigo através das redes sociais. Ela viu o Comics Review, ela viu também ali o Amigo Jesus. E ela está fazendo um trabalho com seus alunos, na qual é um trabalho de artes, onde eles têm que produzir a sua história em quadrinhos. Ao entrar em contato comigo, ela disse que precisava que eu respondesse, né, algumas perguntas para eles, para que eles tivessem a experiência de interagir com quem já trabalhou na área. Então esse vídeo é para eles. Algumas perguntas que eles fizeram foram muito inteligentes e que pode servir para todo mundo, por isso que eu decidi também jogar esse vídeo aqui no Comics Review. Então vamos para a primeira pergunta para a gente entender então de forma muito bacana e responder, né? Eu acho que vai ser de grande valia aí para todo mundo. Vamos lá então, vou colocar o áudio deles aqui para vocês ouvirem, então eu consegui responder a pergunta. Bom dia. Como você faz o rascunho? Beleza, a primeira pergunta foi como que eu faço os rascunhos. Vamos lá então. A primeira coisa é que a gente não chama o rascunho de rascunho, a gente chama o rascunho de esboços. E aí tem dois estilos de esboços ali quando você vai fazer uma história em quadrinhos. O primeiro esboço que eu estou mostrando para vocês são esboços, na realidade, de personagem, né? Na qual a gente vai desenhar ali o rosto, o corpo do personagem. Esses esboços, que eu também costumo chamar de esqueleto, é aquilo que vai ficar ali por baixo do personagem, vai definir ali a pose, né? Como que a gente vai fazer a anatomia, como que a gente vai fazer a forma do corpo ou do rosto. E geralmente é uma etapa que eu faço com figuras geométricas, círculos, triângulos, cilindros, né, para conseguir aí colocar aquilo que eu quero no papel e ver como que vai ficar a pose ou como que vai ficar ali o estilo de desenho e também conferir se nada vai ficar errado. Depois de um tempo eu consegui ali fazer um esboço, né, eu desenvolvi um estilo próprio de fazer esboço, onde ao invés de eu ficar desenhando só figura geométrica, eu desenho a figura geométrica, mas já modelando o corpo, né? Porque eu entendi que iria ficar mais fácil ali. O segundo tipo de esboço é o esboço que você faz do próprio quadrinho, que a gente chama de RAF, ou RAF, né? Que eu estou mostrando aí na tela para vocês. O RAF é um esboço na qual eu faço as páginas, desenho as páginas de uma forma bem rabiscada. O pessoal também costuma chamar de storyboard, para eu entender como que vai ser feita a página, quantos quadros que ela vai ter, onde que os personagens estarão, como que vai ser a narrativa. E aí eu desenho toda a história em quadrinhos de uma forma mais simples, de uma forma mais rabiscada, nesses livrinhos aí que eu estou mostrando para vocês, e depois eu passo para uma página completa na qual eu estou mostrando para vocês aí também, né? Por que é importante você fazer um esboço ou um rascunho, inclusive utilizando forma geométrica? É para evitar com que você erre. Isso mesmo. Os meus desenhos, depois que eu comecei a fazer rascunhos,
eles têm menos erros de quando eu não fazia. Então é muito interessante você utilizar do esboço e você saber como que você vai fazer o esboço. Porque se você faz um bom esboço, no final é só você chegar ali, completar o seu desenho, que ele vai estar prontinho de uma forma muito rápida e muito bacana, como que você viu aí nas imagens. Beleza? Vamos para a próxima pergunta, então, que eu quero responder aqui do pessoal. Vamos lá então. Como você pensa na história? É isso aí. Como que eu penso na história? Não tem muito assim uma fórmula de como pensar na história, porque a história ela vem de uma forma muito espontânea. Desde quando eu era muito pequeno, né, lá de quando eu me lembro por gente, talvez uns 4 anos de idade, eu imaginava histórias de uma forma muito fácil, muito lúdica, muito assim, natural. Então as histórias elas vêm de uma forma espontânea. Então desde pequeno eu sou muito acostumado a imaginar histórias, inclusive tem muitas histórias que eu conto para vocês, tanto no Amigo Jesus quanto no Supermanos, que são histórias que eu imaginei ainda ali na infância, na adolescência, né? Histórias ali que eu imaginei lá atrás e que hoje eu estou contando para vocês, porque vem de uma forma muito espontânea. Às vezes eu tenho algumas inspirações, essas inspirações vêm de diversas áreas, de diversas coisas que acontecem. Às vezes a inspiração vem de uma conversa com uma pessoa, né? As pessoas que me conhecem já sabem que quando eu estou conversando com elas, eu viro e falo assim, nossa, isso dá uma história em quadrinhos, ou isso dá uma tirinha. Às vezes vem de situações, às vezes vem de outras histórias que eu leio, que eu acompanho, às vezes vem de história, da história mesmo, da história da humanidade. Tipo, por exemplo, vai estudar a Segunda Guerra Mundial, aí a partir dali flui um monte de história e viagem na maionese a partir daquilo. Às vezes vem de texto bíblico, né? Porque eu leio a Bíblia também, então acabo vendo uma história e acabo adaptando, igual por exemplo a história da Warrior, que é a heroína que faz parte do universo dos Supermanos, é uma adaptação do livro de Esther. Então, muitas das vezes elas vêm a partir daí, mas vêm de uma forma muito espontânea. E aí, ao ouvir essas histórias, né, na minha cabeça, geralmente eu pego, eu tento imaginar elas inteiras lá na minha cabeça. Depois eu pego o celular, abro no bloco de notas e vou anotando a história. E eu anoto a história de uma forma direta, muitas das vezes mostrando os acontecimentos. Não costumo colocar falas nessa etapa. Se eu coloco falas, são falas que são muito importantes para mim não esquecer no roteiro. Depois que eu termino isso, geralmente eu até envio para o meu revisor, que é o Lico Mota, ele revisa, eu pego, passo para o roteiro. O roteiro é onde que eu vou desenvolver as falas, as onomatopeias, as ações e tudo mais, e ali eu passo a desenvolver melhor a história no roteiro. Eu utilizo um programa chamado Celtics, que é um programa muito bom e que me ajuda na formatação de roteiro para ficar de acordo com aquilo dali. Então, a primeira coisa que eu faço é o argumento. Depois que eu fiz o argumento, eu passo esse argumento para o roteiro. O argumento ainda não é roteiro. O argumento é a história contada de uma forma direta que vai te guiar para então fazer o roteiro. E o roteiro é como vai estar escrito ali a história para você colocar no papel. E é muito interessante isso, porque muitas das vezes eu vejo ali e vejo que a história ela tá bacana, às vezes eu mudo, ela apita algumas coisas e tudo mais. Tem vezes que eu tiro coisa, tem vezes que eu acrescento coisa. E uma dica que eu quero dar aqui, que é o pulo do gato. Quando você for escrever uma história, coloque número de páginas, tá? Número de páginas te ajuda a definir até quando que você vai escrever e ajuda você também a entender quando que você vai terminar a sua história. Se você faz uma história sem número de páginas definido, vai ser muito difícil de você terminar ela, tá? Então, coloque número de páginas para treinar você ali como que você vai concluir. Como vocês que estão assistindo são alunos, né, são crianças, eu dou a dica de vocês fazerem uma história de 1, 2 até 4 páginas, né? Se vocês quiserem continuar no mundo da história em quadrinhos, vocês vão evoluindo com o tempo. A primeira história que eu fiz com muita página, acho que foi com uns 12, 13 anos, que foi cerca de 70, 80 páginas. Depois eu passei para uma história de 120 páginas, que eu fiz num caderno meu. Então uma das coisas que acontece é defina o número de páginas que você vai conseguir trabalhar ali e vai conseguir trabalhar a sua história e terminar com a sua história, beleza? Vamos para a próxima pergunta. Como você faz os personagens? Aí, beleza. Como que eu faço os personagens? Os personagens, eles são inspirações que eu tenho. A maior parte dos personagens que eu tenho são inspirações de pessoas que eu conheço, né? Igual, por exemplo, o nosso querido Supermanos, né? O elétrico sou eu, o super rápido é o meu irmão Banner, né? E
A Speed Elétrica, que é a minha irmã, ela é... Aqui, a Speed Elétrica, né? A minha querida irmã, ela é inspirada na minha irmã, né? É óbvio, né? Mas outros personagens são inspirados em outras pessoas que eu conheço. Alguns são inspirados em pessoas famosas, né? Pelo menos ali a aparência, né? Como por exemplo a Warrior. A Warrior é inspirada aí numa cantora cristã. Alguns são almágamas. O que é isso? Tem várias inspirações, como por exemplo, às vezes tem a aparência de um, tem a personalidade do outro, né? Tem uma história de uma outra pessoa. Então, geralmente às vezes pode ser umas figuras históricas, personagens bíblicos também eu acabo inspirando muito para fazer os meus personagens. Então, para fazer os personagens, geralmente essas inspirações são mais pessoas inspiradas em pessoas reais mesmo, pessoas ali que eu conheço, né? Às vezes eu pego ali e faço um personagem que é um personagem criado com um determinado motivo, né? E aí, quando eu faço esse personagem, eu pego esse personagem e eu acabo misturando várias pessoas, várias personalidades até conseguir chegar nele. Vamos então para a próxima pergunta, né? Que o pessoal aqui colocou para mim, que é muito bacana também. Como é feito os balões de fala? Como que eu faço os balões de fala? A primeira coisa é que eu faço os balões de fala de forma digital. Inclusive eu vou gravar um vídeo aqui pro canal explicando como que faz a balonização. Eu faço os balões de fala digitalmente no Photoshop, onde o texto já está escrito, eu colo o balão de fala já pronto, eu tenho os balões de fala pronto, e aí eu vou e faço, né, a seta que direciona para qual personagem que está falando através ali do laço mágico. Mas como vocês estão fazendo trabalho escolar, eu creio que vocês estarão fazendo o balão de forma manual, ou seja, ali no papel. Então, para você fazer o balão no papel, eu vou dar duas dicas para você. A primeira dica é desenhe na história ou no quadrinho espaço para o balão. Não faça só o desenho, faça o desenho já pensando no balão. Se você vai fazer um quadro que tem muitas falas, muitos balões, o quadro tem que ser maior, tá? Se você vai fazer um quadro com poucos desenhos e poucos balões, quadro menor. Entendeu como é que é? Uma outra coisa também que eu quero explicar para vocês é a questão da hierarquia dos quadros, né? Primeiro, desenhe sempre o personagem que vai falar primeiro, como eu estou mostrando aí para vocês no Amigo Jesus, na nossa página aí de tirinhas, que é o Amigo Jesus, que você pode seguir aí no Instagram para ficar por dentro aí das nossas tirinhas, que tem uma reflexão muito bacana e às vezes a gente faz live por lá também, então não deixa de seguir. Mas se você for ver aí no Instagram do Amigo Jesus, é sempre o primeiro personagem, sempre não, às vezes tem a troca, mas para eu explicar a troca aqui vai demorar um pouco, então eu vou fazer de uma forma mais simples mesmo, mas eu vou deixar para explicar a troca no próximo vídeo. Mas no Amigo Jesus, o primeiro personagem que está falando, ele vem na frente, o segundo vem depois. Como vocês veem aí, também, na tirinha recente do Amigo Jesus, que eu vou lançar ainda, talvez essa semana, se não for nessa semana, na próxima, onde o personagem que está falando primeiro, ele tá na frente e o personagem que tá falando depois, ele tá depois, tá? Mas uma dica que eu dou sempre, pense nos espaços para os balões, para que depois você ou não tenha que reduzir texto ou o balão fica competindo ali com o desenho, tá? E aí é feito nos processos, isso tudo tem que ser pensado. Qual que é o processo de uma história em quadrinhos? Primeiro o argumento, que é onde eu coloco a história direto, roteiro, que é o desenvolvimento dessa história direto. Depois do roteiro a gente vai pro RAF, que é o esboço da história em quadrinhos. Depois a gente pega e faz as páginas, onde a gente desenha as páginas. E aí então a gente vai para coloração. E aí a gente vai cuidar da impressão. Rapidamente aí explicando para vocês como é que faz. Vamos então para as perguntas finais aqui das nossas queridas criancinhas. Vamos lá. Vamos lá. Rafael, aqui eu tenho umas perguntas para te fazer. Primeiro, o que eu posso fazer para melhorar o colorido? Se você está fazendo um colorido digital, eu recomendo você assistir meu vídeo sobre como colorir uma história em quadrinhos. Está na parte 1, mas eu vou lançar a parte 2. Mas a questão é você estudar luz e sombra. Mas como eu creio que vocês estão fazendo um trabalho escolar, vocês estão fazendo então a questão da pintura manual. Aqui tem um desenho que eu fiz de um personagem, né?
que é do universo Supermanos, mas eu ainda não lancei. Esse personagem aqui eu pintei com lápis de cor, olha que legal. Então, a dica que eu dou para você pintar com lápis de cor é você sempre pintar numa mesma direção, ou melhor, fazendo o desenho ali da posição. Igual, por exemplo, se você for pintar o bíceps, eu acho muito interessante você ir pintando de acordo com a forma do bíceps. Mas eu acho que isso é um pouco mais complicado. Depois que você fizer isso, você misturar as cores de uma forma de degradê, onde você vai pegar e vai fazer a luz ou a sombra, né? Um exemplo que está aqui é a nossa querida luva, né? Essa questão aqui. E sempre com a ideia de tentar ali preencher todos os espaços, não ficar com a questão branca. Melhores lápis que eu acho para colorir são da Faber-Castell, beleza? Espero ter respondido a sua pergunta. Mas se você for seguir carreira, passa para o digital. O que eu posso fazer para melhorar história em quadrinho? Que bonitinho. Melhorar. O que você pode fazer para melhorar a história em quadrinhos é prestar atenção no vídeo e estudar um pouco, né, história em quadrinhos. Como que você estuda história em quadrinhos? Você estuda lendo história em quadrinhos. Tem muito conteúdo legal no YouTube também, que fala sobre como você fazer história em quadrinhos, e tem muitos livros para você ler como que faz história em quadrinhos também. Mas hoje você tem ótimos canais que explicam para você como que você vai fazer história em quadrinhos, como o canal do Thiago Spike, né, Rafa Pinheiro, Comics Review. Então você vai aprendendo aí a fazer história em quadrinhos estudando. É como qualquer outra coisa, né? Não tem como eu virar e falar de uma forma mais pessoal, porque eu não vi a sua história em quadrinhos, mas por mais é isso daí mesmo. Vamos então pro próximo, acho que é a última pergunta agora. E também, o que inspirou você a fazer as histórias em quadrinhos? Então, o que me inspirou a fazer história em quadrinhos? Cara, eu acho que essa pergunta mais profunda que tem, o que me inspirou para fazer história em quadrinhos foi os próprios desenhos, né? Eu sempre fui um menino que sempre cresci assistindo desenho, principalmente que eu nasci ali nos anos 90, então peguei excelentes desenhos como Doug Funny, Pokémon e etc. Então eram coisas que faziam a gente ter uma imaginação muito aguerrida para fazer ali e ficar imaginando histórias. Então acho que a primeira coisa é o encantamento por esse mundo chamado cultura pop, que me inspirou a fazer história em quadrinhos, né? E é uma coisa que eu gosto muito, que eu me sinto muito realizado e tudo mais. Eu também nasci numa família que tem muitos desenhistas, então eu acabei sendo inspirado a essa área, tendo uma aptidão também para essa área. E aí, como consequência disso tudo, além de ter essa questão de ter esse encantamento, né, a questão também de entender que através do entretenimento você consegue passar mensagens espetaculares. E eu tenho uma mensagem que é a mensagem que Jesus veio para morrer no nosso lugar e nos ligar de volta a Deus, e veio também para nos livrar do inferno. Então, é uma mensagem que fala sobre o amor de Deus, que Deus ama todas as pessoas. Então eu creio que as histórias em quadrinhos são uma ferramenta para eu conseguir falar dessas mensagens para muitas das vezes pessoas que não vão entrar numa igreja, não vão parar para receber um folheto ou ouvir uma pregação, mas vão parar para ler uma história em quadrinhos sobre o amor de Deus. Porque o entretenimento ele ensina, o entretenimento ele é uma arma de influência, o entretenimento ele é uma questão ali que faz com que te motive a fazer tantas coisas boas como coisas ruins. Por que não usar para fazer coisas boas, né? Como ensinar o amor de Deus e ensinar como amar o próximo como Deus nos amou, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Então, essa que é a questão, a inspiração principal. Eu creio que Deus me deu muitas histórias, essas histórias devem ser contadas para as pessoas, para inspirar essas pessoas aí terem um relacionamento melhor um com o outro e terem um relacionamento melhor com Deus também. Então, fica nessa reflexão aí. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal, que é o Comics Review, e não só isso, né? Segue lá, Amigo Jesus e Supermanos também no Instagram. A gente também tem TikTok, chama de Biblioteca do Amigo Jesus. E antes de terminar, calma, não vai embora. Eu vou começar na roxinha um conjunto de lives que eu vou fazer, onde eu vou desenhar ao vivo. Isso mesmo, eu vou transmitir os meus desenhos ao vivo. Eu vou começar agora
fazendo pinturas das Crônicas dos Supermanos, que é a próxima história em quadrinhos dos Supermanos, então você vai acompanhar isso ao vivo. Vou chamar outros desenhistas também para desenhar comigo ao vivo, vai ser nos sábados, tá, gente? Sábados ali por volta das 3h30, 4 horas da tarde. Então não deixa de se inscrever na roxinha do Amigo Jesus ali, que é a Gibiteca do Amigo Jesus, na qual eu vou fazer essa transmissão. Vou ver se eu consigo passar essa transmissão aqui também no YouTube para vocês, mas até lá a gente vai conversando sobre isso, beleza? Então se inscreve aí no canal e até a próxima.